Boa noite, irmãos. Graças a Deus, mais uma semana, mais um culto a Deus. Estávamos há pouco ali na sala de oração, orando pelos nossos irmãos na Bolívia. Não se esqueçam de orar, temos pedido aí nos WhatsApps, Facebook, temos recebido muitas mensagens de várias pessoas pedindo as orações pelos irmãos por causa das novas leis que têm proibido radicalmente a pregação do Evangelho, as reuniões cristãs, sejam na igreja, sejam nas casas, com graves punições se isso for feito. Uma falta completa de liberdade. Nós temos essa liberdade aqui, graças a Deus, e devemos orar para que ela permaneça até a volta do Senhor Jesus, que a gente possa se reunir livremente para adorar a Deus, para pregar o Evangelho. E devemos, conscientes disso, irmãos, aproveitar as oportunidades que nós temos ainda de falar de Cristo com os nossos amigos, nossos parentes que ainda não conhecem o amor de Deus. De certa forma, infelizmente, eu tenho que resumir muito esta mensagem, conforme prometi, fazer um culto mais breve, porque em seguida ao culto nós vamos ter um momento especial de esclarecimentos à igreja sobre determinados assuntos relacionados com pastorado, com sucessão pastoral, com a organização da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é muito importante também. O assunto de hoje, como prometido na semana passada, é frutificar através ou com a oração. Nós temos feito essa série falando da frutificação mediante a comunhão íntima com o Senhor Jesus Cristo, a frutificação com a palavra de Deus. Recomendei a semana passada que nós tivéssemos um compromisso sério com a leitura da Bíblia e falamos de alguns cuidados que nós precisamos ter lendo a Bíblia. Se não ouviu a mensagem e deseja ouvir ou ver o PowerPoint, já estão no site da igreja. Hoje nós vamos falar sobre oração. Quase que vou apenas citar alguns textos bíblicos que nos recomendam a oração. Ministério de oração. Tem uma mensagem no boletim que você pode ler depois, se ainda não recebeu em casa pela internet e já leu. É sobre a oração também. Então, alguns pensamentos iniciais sobre a oração para nossa inspiração. Se você quer que Deus o ouça, quando você ora, precisa ouvi-lo quando ele fala. E isso está relacionado com a leitura da palavra de Deus, o ouvir as pregações, é como Deus nos tem falado. Não há nada que melhor indique o que somos como cristãos do que a nossa vida de oração. Não é frequentando a igreja regularmente, por mais importante que isso seja, não é carregando a nossa Bíblia, não é falando de Jesus, que nós vamos ser melhor reconhecidos como cristãos, mas pela nossa vida de oração e o que ela faz frutificar na nossa vida de cada dia. Aquele que ora como deve, procurará viver como ora. Pura verdade. Mais pensamento sobre a oração. A oração é o instrumento pelo qual o crente fala com Deus, não só para pedir suas bênçãos, mas também para agradecer e louvar a Deus. Um instrumento pelo qual o crente fala com Deus. Que coisa mais importante, irmãos. Assuntos teológicos, espirituais, com os quais nós estamos tão acostumados, mas vale a pena a gente dar uma parada e pensar o que é isso. Nós podermos acreditar num ser superior que criou o universo e mantém tudo em perfeita ordem. Esse Deus que fez essas coisas maravilhosas da natureza que nós conhecemos e o nosso corpo. Esse Deus que nós não vemos, um Deus absolutamente poderoso, amoroso, perfeito, infinito, e nós, míseros pecadores, criaturas tão pequenas, nesse planetinha perdido no espaço, temos o privilégio de falar com Deus. É para a gente se perguntar quem somos nós, para termos a ousadia de falar com Deus e acreditar que Ele está nos ouvindo. E são bilhões e bilhões de pessoas. Não sabemos quantos creem em Deus, quantos oram ao redor do mundo,
mas Deus ouve a todos aqueles que falam com Ele. Precisamos pensar nesse privilégio, irmãos, e aproveitar essa oportunidade, esse privilégio que nós temos. E vamos ver quanto isso é necessário e útil na nossa vida. Falamos, repito, domingo passado, sobre a importância do estudo bíblico, da oração. Houve até um irmão que ontem me perguntou sobre qual livro eu poderia ler, porque eu recomendei na mensagem de domingo passado que, além de ler a Bíblia, você procurasse aqueles livros que são instrumentos que ajudam a compreender a Bíblia. Então é isso mesmo que devemos fazer. Mas é claro que quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco. E quando nós oramos, nós falamos com Deus. Ao lado do estudo bíblico, a oração é um dos aspectos fundamentais para a vida cristã frutífera. Por que orar? Então, como eu disse, vou apenas citar alguns textos bíblicos que nos encorajam a orar. Por que nós devemos orar? Alguns até se questionam, mas se Deus sabe todas as coisas, por que eu preciso falar com Deus sobre aquilo que eu necessito? Mas nós também oramos para agradecer a Deus, para elogiar Deus, o que equivale a louvar, adorar. Então vamos ver alguns textos bíblicos, alguns exemplos de oração que nos encorajam a orar. Por que orar? Primeiro, porque os muitos e belos exemplos de oração no Velho Testamento nos encorajam a orar. Um dos mais notáveis é a oração de Ana, a mãe do profeta Samuel. Todos sabemos que ela sofria muito por não ter um filho, o que era tão importante naquela época, hoje para muitos ainda é. E ela clamou a Deus, derramou a sua alma de tal forma que o profeta Eli, pensou que ela estava até bêbada, porque ela movia os lábios naquela angústia, naquele derramar do seu coração, e não falava, não saía som. Ela e Deus. E o profeta a interpretou mal, e ela então explicou: eu estou derramando a minha alma diante de Deus e pedindo um filho. E nós sabemos que Deus lhe concedeu prontamente aquilo que ela pediu. Nasceu aquele que seria o grande profeta Samuel. Só um exemplo entre tantos outros, irmãos. Os salmos são quase todos eles orações, maioria feita pelo pastor Davi, pastorzinho de ovelhas e depois rei de Israel. Nós temos as orações de Abraão, de Isaac, de Jacó, do servo de Abraão, quando foi buscar uma esposa para Isaac. Exemplos maravilhosos de oração. Temos oração dos profetas. Tiago, no Novo Testamento, menciona que Elias era um homem semelhante a nós. Em determinada circunstância, ele pediu a Deus para não chover. E não choveu por 3 anos. Então ele orou outra vez e pediu a Deus para chover. E choveu imediatamente após a sua oração. Então nós temos todos esses exemplos na Bíblia. Infelizmente não dá para mostrá-los todos. Mas nós oramos porque temos estes belos exemplos de oração na Bíblia. Lembrando que o mais belo de tudo é o fato que Deus ouve as orações. Nós oramos porque Jesus, o exemplo perfeito, orava regularmente. Entre muitas outras passagens, destaquei esta de Marcos 1, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Lucas diz que Jesus fazia isso como de costume. Lucas, de todos os evangelistas, é o que mais chama a atenção para a vida de oração de Jesus. Nós oramos porque Jesus ordenou aos seus discípulos que orassem e orassem sempre, com perseverança. Vigiem e orem, disse ele, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Qual de nós não tem essa experiência? O espírito está disposto, queremos fazer a coisa certa,
queremos agradar a Deus, queremos crescer espiritualmente, mas nós esbarramos na fraqueza da nossa carne, da nossa vontade e muitas vezes cedemos às tentações. Jesus disse: o remédio para isso é muita oração. Orem, vigiem para que não cedam às tentações. Outra passagem em que Jesus ordena a oração, ele contou aos seus discípulos uma parábola, a da viúva perseverante, e algumas versões do juiz iníquo, para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca esmorecer. Aí ele falou da viúva que tinha uma causa e que ia falar com o juiz deduziu: é viúva, é pobre, não tem como me pagar, e ele não atendia a viúva e ela voltava no dia seguinte, e voltava no dia seguinte, até que o juiz perdeu a paciência e disse: se eu não atender essa mulher, ela vai apoquentar a minha vida. E ele então atendeu a mulher. Interessante Jesus contar uma história dessa e dizer: assim devemos fazer com Deus. Jesus é Deus encarnado e nós não temos que ficar nos perguntando: mas por que temos que insistir tanto com Deus muitas vezes? Embora Jesus tenha dito para não usarmos de vãs repetições nas nossas orações, Jesus ensinou a orarmos pedindo a mesma coisa, até termos uma resposta de Deus. Vãs repetições é, por exemplo, ficar repetindo o Pai Nosso, como às vezes nos contextos religiosos brasileiros, as pessoas numa crise rezam 10 Ave Marias ou 10 Pai Nossos. E nós aqui, irmãos, às vezes, me permitam dizer com todo respeito, quase não sabemos terminar uma oração sem dizer: Senhor, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Alguns dizem: perdoa a multidão dos nossos pecados. E aí eu me pergunto: que crente é esse com uma multidão de pecados? Toda vez que ora tem que pedir a Deus perdão pela multidão de seus pecados? Claro que a gente não faz isso por respeito, mas passa pela cabeça perguntar a quem assim termina a sua oração: em que pecado você estava pensando? Ah, mas todo mundo peca. Sim, todo mundo peca, mas você não chega para uma pessoa e: olha, me perdoa, viu, Márcia, pela muitas faltas que eu tenho cometido com você durante 52 anos. E parabéns pela sua paciência. Você alteou a voz, sentiu-se mal, então vá e peça perdão, desculpe pela maneira como eu falei com você. É uma coisa específica, deve ser assim com Deus. Fale com Deus, sim, sobre o pecado específico que você cometeu. E aqueles que você já foi, aqueles dos quais já foi perdoado quando entregou a sua vida a Cristo, aí sim é uma multidão. Por toda a sua vida, todos estes pecados já foram colocados diante do Senhor e foram lavados pelo sangue de Jesus. Você já está perdoado por eles. Agora, os pecados esporádicos que agora comete, e que sejam esporádicos, sim, trate deles diretamente com Deus e especificamente, esforçando-se com a graça de Deus para não repetir este pecado. Jesus contou, porém, nesta parábola, ensinando-nos a perseverar em um determinado assunto com Deus, diferente de ficar repetindo uma fraseologia aprendida e decorada que você fala sem pensar. Um certo missionário chamado George Miller, grande avivalista de alguns anos passados, ele orou 30 anos pela conversão de 3 amigos. 2 deles se converteram durante a sua vida e o terceiro se converteu depois que ele morreu.
Então, certamente foi outra pessoa que, sabendo disso, incluiu na sua biografia essa história. 30 anos. Então, nós não erramos em perseverar numa determinada oração. Mas não é fazer pressão sobre Deus para Ele, por fim, se convencer e fazer a sua vontade. Um exemplo disso é Jesus no Getsêmani. Ele orou 3 vezes sobre a morte iminente, a crucificação no dia seguinte. Se você prestar atenção, ele muda a oração já na segunda vez que ora. E ele estava tão agoniado que transpirou sangue. A primeira vez, Pai, se possível, passa de mim este cálice. E acrescentou, todavia, faça-se a tua vontade, não a minha. Foi lá, achou os discípulos dormindo, acordou-os, nem uma hora vocês puderam velar comigo, orar comigo na minha angústia. Voltou para o lugar secreto e orou outra vez, mudando a oração. Então ele orou, Pai, se não é possível. Antes ele orou, se for possível, passa de mim este cálice. Quando ele voltou a orar sobre o mesmo assunto, ele já estava cônscio da vontade de Deus. Senhor, se não é possível, então faça-se a tua vontade. Então nós oramos por um determinado assunto. Se somos sinceros, a certa altura, ou o que nós pedimos nos será dado, ou será feito por Deus, ou Ele mudará a nossa maneira de pensar a respeito daquilo. E nós diremos, então, está certo, Senhor, obrigado pela tua resposta. Eu sei que não vai acontecer isso que eu pedi. Então agora dá-me graça para conviver com isso. Ou aceitar as novas circunstâncias. De qualquer forma, perseveramos na oração. Nós oramos porque os primeiros cristãos oravam individual e coletivamente. Todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Jesus tinha irmãos, Maria teve outros filhos, os irmãos se converteram tardiamente, tudo indica que apenas depois da ressurreição de Jesus. E então, na igreja primitiva, nos primeiros anos, ali estavam também os irmãos de Jesus com sua mãe, orando junto com os demais irmãos em Cristo. Perseveravam na oração. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, então, às Escrituras Sagradas, à comunhão, às reuniões, e ao partir do pão, celebração da Santa Ceia e a prática da oração. Há outros belos exemplos dos cristãos do primeiro século exercitando a oração, mas estas são as passagens mais conhecidas e importantes. Nós oramos porque os apóstolos tinham vida de oração e recomendavam fortemente a prática da oração. Em minhas orações, escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios, peço que Deus, o Pai, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que seu coração seja iluminado para conhecer a vontade de Deus e etc. E depois escreveu aos Tessalonicenses, nunca deixem de orar. Na outra versão mais antiga, orai sem cessar, que é como melhor nós conhecemos. E aí uma breve explicação. Orar, sempre orar sem cessar, não é passar o dia de joelhos orando, porque ninguém pode fazer isso, nem Jesus fazia. Mas orou hoje, orou amanhã, orou depois de amanhã, orou nos últimos 10 anos, orou por toda a sua vida. Teve um momento de oração cada dia. Não parou de exercitar a oração, não parou de conversar com Deus todos os dias. Orai e não parem de orar.
Nós oramos porque a oração é o melhor remédio para a preocupação e a ansiedade. Texto que foi lido noutra versão, no começo do culto. Não vivam preocupados com coisa alguma. Fácil, fácil, não é, irmãos? Muito fácil. Não fiquem ansiosos, como diz a outra versão, de coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Importante isso. Preocupado com alguma coisa, ansioso com alguma coisa, o melhor remédio para isso não são essas pílulas aí, não sei o nome disso, não faço uso disso, mas às vezes até são necessárias, indicadas por médico, não estou combatendo isso, mas há um remédio espiritual para a ansiedade, que não for patológica, doentia, e que precise de remédio químico. E junto com o pedido acerca do assunto que o preocupa, agradeça a Deus aquilo que Ele já fez. E nesse exercício você se ajuda, não tem aí tanta coisa sobre autoajuda, você se ajuda, não concentrando seus pensamentos apenas no problema que o preocupa. Pense também, escreva, se necessário, uma lista de coisas que Deus já fez. E se Deus já fez tanto por você, será que Ele não está consciente desta sua necessidade, desta sua súplica, do derramar do seu coração? Será que Ele não o ama suficientemente para atendê-lo, para acalmá-lo, seja para resolver o problema, ou seja, para dar-lhe graça, para conviver com o problema com mais tranquilidade? A ansiedade é a doença do século, como se tem falado. Até crianças, sem entrar em polêmica, até cachorro. De vez em quando eu escuto pessoas queridas falando que levou o seu cachorrinho ao psicólogo. Pena que o cachorrinho não entende nada de Bíblia, senão ajudaria. Fechando esse parênteses, mais uma brincadeira. Se nós, ao invés de nos entregarmos à ansiedade, às preocupações, sem pensar nas muitas coisas boas que Deus tem feito e que podem nos alegrar e animar, nós devemos agradecer a Deus. E o que vai acontecer? Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Então, em vez de entregar-se à preocupação, à ansiedade, conversa com Deus a respeito. Entrega a Deus. Procure saber o que é que Deus quer que você faça, e aí vem a leitura da Bíblia que orienta. Faça o que Deus manda fazer, e a promessa, o fruto disso é paz interior. Uma paz tal que não há como explicar. Ela excede a compreensão humana. Você sente, mas você não sabe explicar. E essa mesma paz guardará o coração, manterá o coração em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Tanto o coração, a parte afetiva, como a mente, a parte intelectual. Como orar, em conclusão? Outra vez digo, tanta coisa poderia ser dita. Márcia começou a ler, e eu, sabendo que ia pregar sobre o assunto, comecei a ler também. Já li uma boa parte de um dos últimos livros de Tim Keller, e este sobre oração. Muito precioso. E eu gostaria de trazer algumas citações para você, mas nessa brevidade da mensagem de hoje, e numa mensagem só, não seria possível trazer tudo sobre oração, mas só para dizer que há aspectos teológicos, doutrinários importantes sobre a oração que nós hoje não temos tempo de abordar. Mas
como orar. Primeiro, orar ao Pai. Todo mundo aqui sabe disso. Mas na nossa cultura brasileira, muita gente não pratica isso. Ora a santos, ora a Maria. E nós respeitamos, mas nós vemos que Jesus claramente ensinou que é a Deus Pai que nós devemos orar. Vocês pedirão diretamente ao Pai e Ele atenderá, porque pediram em meu nome, disse Jesus. Peçam em meu nome e receberão, e terão alegria completa. Paulo escreveu a Timóteo que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Nós precisamos de um mediador por aquilo que eu disse no começo. Quem somos nós para ínfimos pecadores que somos nos aproximarmos do Deus absolutamente santo, todo-poderoso e sábio, criador e sustentador de todas as coisas? Então nós temos um sumo sacerdote que é Jesus Cristo. Os sacerdotes do Velho Testamento apenas representavam o sacerdócio de Jesus Cristo, que haveria de vir. Então o mediador que nós temos para falar com Deus é Jesus Cristo, e somente Jesus. É por isso, irmãos, que nós dizemos, e cuidado com as já referidas vãs repetições, mas nós dizemos no final da nossa oração, em nome de Jesus, amém. Mas precisamos dizer isso com consciência do que isso significa. Significa que reconhecemos a nossa pequenez, a nossa infinitude, nós reconhecemos, nossa infinitude não está correto. Infinito só Deus, nossa finitude. Isso, obrigado, secretário. Reconhecendo nossa finitude, nossa pecaminosidade, nossa impureza, então nós vamos a Deus pela mediação de Jesus Cristo. Tem ilustrações que nos ajudam a entender mais isso, mas vamos deixar agora. O fato é que nós temos essa promessa de Jesus: se vocês orarem ao Pai em meu nome, vocês receberão aquilo que vocês pedem. Agora, receberão aquilo que vocês pedem, se pedirem de acordo com a vontade de Deus. São João escreveu: estamos certos de que Ele, Deus, o Pai, nos ouve sempre que pedimos algo conforme a sua vontade. Aí outra vez, ligue estudo bíblico à vida de oração. Se você não conhecer Bíblia, como você vai orar conscientemente, sabendo que está orando de acordo com a vontade de Deus? Tiago escreveu: vocês oram, vocês pedem, mas vocês não recebem. E sabem por que vocês não recebem? Porque vocês pedem mal. Porque vocês pedem para esbanjar as bênçãos de Deus egoisticamente. Então é preciso saber com que espírito nós fazemos nossas orações. O que é que nós pedimos a Deus? Pedimos certos bens materiais por pura ganância, porque outros têm, nós queremos ter, ou porque é uma necessidade? Nós nos vingamos através da oração, pedimos a Deus para pesar a sua mão sobre fulano de tal porque ele me fez mal? Está usando a oração como uma espada de vingança. Só exemplos, muitos outros poderiam ser dados. Vamos orar como Jesus orou. Pai, se possível. Pode não ser possível, pode não estar de acordo com os teus planos. Jesus até sabia, porque antes ele tinha dito: eu vim para dar a minha vida em resgate por muitos. Mas quando chegar a hora H, humano que ele era, na sua encarnação, pesou, angustiou, suou sangue, eu diria até, teve medo da morte. Era plenamente humano. Isso é natural. Então, naquela hora, orou: Pai, se possível,
Pai, tem outro jeito de salvar os pecadores? Há outra coisa que eu possa fazer que não seja tão custosa? E de alguma forma ele ouviu o pai responder: não, meu filho, por mais que eu o ame, você precisa morrer na cruz, como aliás você já sabia que aconteceria. Então vá em frente, você terá a minha graça muito especial. Voltou, orou outra vez, como eu já disse. Então, Senhor, faça-se a tua vontade. Levantou-se corajosamente, cabeça erguida, caminhou na direção da turba que vinha conduzida por Judas, o traidor, encarou Judas de frente e disse: é a mim que você procura? Aqui estou. E foi direto para a cruz. Ridicularizado, zombado, se és filho de Deus, desce da cruz, e ele firme na cruz. Alguém duvida que ele poderia descer sem ferimento algum? Jesus, que já havia ressuscitado mortos, andado sobre o mar, multiplicado pães e peixes, podia. Por isso Paulo escreveu: foi obediente até a morte, e morte de cruz. E nós oramos com esse propósito, irmãos, de saber a vontade de Deus e orar. Dizer: Senhor, não seja como eu quero, mas como tu queres. E tem gente que, quando não recebe aquilo que vem pedindo a Deus, fica zangada com Deus, deixa a igreja, não lê mais a Bíblia, descrê de Deus. Que isso não aconteça com nenhum de nós. Oramos com fé. Se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Quanto se poderia falar de fé? Quantos exemplos maravilhosos de fé no Velho Testamento e no Novo Testamento. Fé é confiança. Não, repito e friso necessariamente em que Deus fará o que você quer, mas sim que Deus o ama e fará o melhor para você e para a glória dele, mesmo que você agora não entenda. Confiar. Sugestões práticas: não vá atrás de orações poderosas. Poderoso é Deus a quem oramos em nome de Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já ouvi pessoas dizerem: eu vou procurar o fulano tal, que aparece tantas vezes na televisão, e, enfim, aqueles milagres todos, aquele vozerio todo, faz uma oração poderosa, então eu vou atrás da oração poderosa. Irmãos, não existe isso. Não é por uma pessoa ter retórica, ser ousada e fazer certas afirmações como essas que a gente vem ouvindo. Eu declaro, eu exijo meus direitos. Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós? Como é diferente da oração que Jesus fez no Getsemane. Ele era Deus encarnado. Eu tenho uma experiência que vou tomar uns minutinhos para contar, que nós vivenciamos. Em 91, a Márcia, lá em Recife, teve uma doença muito grave, ficou prostrada 70 dias, sem forças para sequer abrir os olhos. Uma doença chamada miastenia gravis. Os médicos diziam que não teria cura. Não vou relatar toda essa história, está até no meu livro Vida de Pastor, mas o fato é que, passado algum tempo, com as orações do povo de Deus, ela foi curada. Viemos para o Rio de Janeiro por volta de 96, por aí, eu vim em 94, houve uma reincidência daquela enfermidade, não tão grave, mas ela ficou totalmente prostrada. Estava fazendo uma conferência de toda uma semana na Catedral Presbiteriana do Rio, um conferencista famoso internacional chamado Samuel Doctorian. Eu tinha lido
anos atrás a biografia desse homem, uma história fantástica, incluindo milagres que Deus fez através dele, na vida dele. Ele era libanês, sua família sofreu massacres, com aquela coisa da Turquia e etc. E, enfim, se converteu com 9 anos de idade e, na juventude, foi morar em Jerusalém. E Deus o chamou para um ministério internacional. Em Jerusalém ele abriu um grande orfanato. Quando ele veio ao Rio de Janeiro, o reverendo Guilhermino fez um levantamento de ofertas na catedral para ajudar esse orfanato em Jerusalém. E no fim de cada culto, porque ele era um avivalista, então tinha aquele momento em que chamava as pessoas à frente para a oração. Eu tinha ido a uma daquelas conferências. Então eu mandei uma mensagem para o reverendo Guilhermino. Naquela hora de oração, coloque lá o nome da Márcia, porque ela está acamada com uma reincidência dessa doença. Para surpresa nossa, não sei se foi na mesma noite, se foi no dia seguinte, acho que foi no dia seguinte, batem na nossa porta. Quando eu abro a porta, o reverendo Guilhermino Cunha e o reverendo Samuel Doctorum. Um homem tão ocupado, cansado, viagem, conferência de semana inteira, com tantas responsabilidades, e já era idoso, entrou na nossa casa, conseguimos levar Márcia até a sala, não foi? Ele discretamente disse algumas palavras, enfiou a mão no bolso, pegou um vidrinho de óleo, molhou as pontas dos dedos, impôs as mãos sobre a Márcia e fez uma oração. Muitos diriam a oração de poder, a oração poderosa. Nós ficamos esperançosos, porque não entendendo que era uma oração poderosa, mas entendendo que um irmão querido, piedoso, com muitas experiências de resposta de oração, além do reverendo Guilhermino, vieram à nossa casa orar pela Márcia. Irmãos, não aconteceu absolutamente nada. Ela continua doente do mesmo jeito. E nós dois dobrando os joelhos e orando pela cura dela. Alguns dias mais tarde, não me lembro, 5, 4 dias por aí, ou um pouco mais, num determinado momento de oração, que nós estávamos fazendo na nossa pequenez, Deus curou a Márcia. Ela se levantou e foi para a cozinha. E o que você fez lá? Diferentemente de tudo que sempre faz, não é? Uma boa refeição. Isso para mim serviu de uma lição, irmãos. Esse negócio de correr atrás do fulano que tem uma oração poderosa, parece que Deus quis nos mostrar: vocês não precisam de Samuel Doctorium, vocês precisam de mim. E vocês me conhecem e têm um instrumento da oração. Não vou curar Márcia por causa da oração de Samuel Doctorium, o missionário famoso. Vou curar Márcia por causa da oração de vocês. Qualquer que seja a sua necessidade, a sua angústia, a sua preocupação, no momento presente, não pense que você tem sequer que vir à igreja para orar. Você pode orar no banheiro. Você pode orar deitado na sua cama, você pode orar guiando o seu carro na rua, mas, por favor, nesse caso, não feche os olhos. Crendo que Deus o ouvirá, porque o poderoso é Deus, não é quem faz a oração. De quem faz a oração, Deus pede apenas que você o ame, que você o obedeça, que você ore de acordo com a sua vontade, vontade dele, e confie que ele ouvirá a sua oração, seja para fazer o que você pediu, como eu já disse, ou para dar-lhe a graça, a consciência de que Deus quer determinada situação na sua vida e vai usá-la para a sua glória. Então não vá atrás de orações poderosas.
Separe um tempo específico para ler a Bíblia e orar. No boletim nós comentamos que são perfeitamente válidas e como eu tenho experiência desse orar durante o dia inteiro, inúmeras vezes. Guiando carro, em todas as circunstâncias. Você fica conectado, não na internet, mas com os céus, o tempo todo. Caminha com Deus ao seu lado, ou com Jesus Cristo, por assim dizer. Mas isso não dispensa um tempo específico para você. Se pode, isso não é obrigatório, não tornará a sua oração mais poderosa, ajoelhar-se. Se quiser erguer as mãos para os céus, você pode, mas não é indispensável, não é a postura física que dá sentido à sua oração, mas é a sinceridade do seu coração. Mas você deve separar um tempo específico. E não é aquela coisa de a hora que der. Não. Veja que hora é melhor para você. É depois do café da manhã, é antes do café da manhã, é de noite antes de dormir. Escolha a sua hora. As mães, ou melhor, a mãe dos irmãos João e Carlos Wesley, os fundadores do metodismo e grandes avivalistas e pregadores famosos, a mãe deles separou, depois do almoço, 1 hora para orar. E ela ensinou aos filhos, tinha vários filhos, a não interromperem, a não baterem na porta, acontecesse o que acontecesse. Aquela era a sua hora preciosa de oração. Não admira que Deus tenha usado 2 dos seus filhos para um grande avivamento na Inglaterra e em outros países, os Wesley. Separa um tempo para a oração. 3, não peça apenas. Louve a Deus. Agradeça a Deus. Confesse seus pecados a Deus. Interceda pelos seus irmãos, pela sua igreja, pelo nosso país. E por aí vai. Tenha uma lista de oração com as suas necessidades pessoais, emocionais ou materiais, problemas que você esteja enfrentando, sua família, seus amigos, pessoas enfermas, sua igreja, governo, como nós precisamos. Vem aí a eleição, nós não temos nem candidatos, eu suponho que estamos meio perdidos. Precisamos orar. Precisamos orar pela Bolívia, precisamos orar pelos cristãos perseguidos, acerca dos quais nosso querido irmão fala tantas vezes. Tenha uma lista de oração. Assim como eu recomendei, leia a Bíblia com uma agendazinha, anotando, grifando, tenha uma lista de oração. E se Deus ouviu a sua oração, anote lá, na data tal, Deus me ouviu desta e daquela maneira. Como seria bom termos aqui no nosso culto, a certa altura do culto, um testemunho, ou alguns testemunhos de orações ouvidas para agradecer a Deus e para adorar, louvar a Deus por isso. Frutificar na vida de oração significa, entrou uma imagem fora do lugar ali, desculpem. Frutificar na vida de oração significa alcançar resultados através da oração, na própria vida e na vida de outras pessoas. No final da mensagem do domingo passado, eu desafiei os irmãos no bom sentido, dizendo: o que seria a nossa igreja se cada um de vocês realmente lesse e estudasse a Bíblia? E nem ousei perguntar quem o faz, quem não o faz. O que seria da nossa igreja?
Às vezes nos queixamos disso, nos queixamos daquilo, gostaríamos que fosse assim, que fosse assado. Você lê a sua Bíblia diariamente e está crescendo no conhecimento e na prática da palavra de Deus. A mesma coisa pergunto agora com respeito à oração. Você tem vida de oração? Você recorre a Deus só quando o avião está caindo? Só quando as coisas não vão bem? Quando você perde o emprego? Quando você fica doente? Ou você ora regularmente? Por sua própria vida e pela vida dos outros. Que resultados nós podemos alcançar, já que estamos falando de frutos da vida de oração? Conversão, seja a sua própria, seja a de amigos, de parentes. Na sua lista de oração, coloque o nome de pessoas da família ou amigos que você quer levar a Cristo. Lembre-se de George Miller, que orou 30 anos por 3 amigos, e eles se converteram. E esse é o tipo da oração de acordo com a vontade de Deus. Comunhão com Deus. Eu li, não no livro do Tim Keller, mas em alguma coisa que pesquisei na internet, um pensamento assim. A oração gera intimidade com Deus. Ou para orar, você tem que ter intimidade com Deus. Imagine que você tenha um novo emprego, está conhecendo hoje o seu novo patrão, e você chega para ele e pede a ele: eu queria que o senhor me desse um computador, e tem que ser MacBook. Isso vai soar altamente estranho. Que intimidade você tem com essa pessoa para fazer um pedido desse? Ou eu estou fazendo mudança. Será que você pode me emprestar seu carro para eu transportar as minhas coisas? Você está conhecendo o homem hoje. Agora, é um amigo, velho amigo, com o qual você tem muita intimidade, e você sabe que ele tem todo o recurso desse mundo, e Deus tem tudo, e você pode chegar para ele e pedir alguma coisa. Você pode pedir o carro emprestado, pode pedir o computador emprestado. De certa forma, o que é dele é seu, o que é seu é dele. Estão entendendo a ilustração? Intimidade com Deus. Você vai pedir a Deus, conversar com um Deus que você não conhece, com o qual você não tem intimidade. E é lendo a Bíblia que você tem intimidade com Deus e exercitando a oração. O fruto que vai resultar disso é crescimento espiritual. Somos melhores hoje, mais santos hoje do que éramos antes. O que nos leva também a um avivamento espiritual pessoal da igreja e de outras igrejas, com todos aqueles resultados que nós mencionamos aqui no começo do ano passado, numa série de mensagens sobre avivamento. Você pode ter bênçãos físicas e bênçãos materiais. Jesus nos ensinou a orar pedindo o pão nosso de cada dia. Mudanças sociais. Nos queixamos tanto do Rio de Janeiro, do nosso país, pouca coisa funcionando. A igreja, o povo de Deus está realmente orando por este país. E podemos ter novos rumos na nossa política e tantas outras coisas pelas quais nós orarmos. Domingo que vem, Deus permitindo, vamos falar sobre o fruto dos lábios, ou seja, a adoração. Fruto dos lábios é expressão bíblica e tem a ver com louvor e adoração. Deus nos abençoe.